Isolamento 14 por 14. Você sabe o que é isso? Pois então, vamos explicar isso aqui no vídeo de hoje, dia 1º de julho de 2020, com aquele clássico Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar então o vídeo de hoje pedindo aquele clássico. Inscreva-se no canal, rapaz. Tá aí de boa, se inscreve aí, não custa nada, me ajuda muito, zero custo para você, 100% ganho para mim. Se inscreva. Deixe seu like, dá aquela curtida básica aí. Compartilhe com sua rapaziada no Zap e também ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. Beleza? Então, começou hoje, ao menos em tese, né? O isolamento 14 por 14, uma experiência que Goiânia tenta nessa consolidação e na criação de alternativas para o combate ao crescimento exponencial da Covid-19 em nosso estado. Estamos tendo problemas seríssimos. Goiás, nosso estado, está aqui na beira do colapso, né? Estamos aí a um passo do abismo, com situações gravíssimas nas unidades de saúde. Essa questão, por exemplo, da falta de medicamentos, de drogas para sedar os pacientes é absolutamente dramática. A gente vive uma situação de guerra mesmo, onde as pessoas são submetidas a tratamentos muito dolorosos sem a medicação para amenizar esse sofrimento, cara. Isso é absolutamente preocupante e traumático para uma sociedade, né? Quando a gente ouviu os relatos das pessoas que conhecemos, que amamos, que tem que se, que, porventura, tomara que não, mas que tem que se submeter a esse tipo de tratamento, a gente vai compreender o peso e o drama do que estamos vivendo. E aí, os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás criaram uma alternativa, ao meu ver, uma tentativa bastante inteligente de você tentar equalizar as demandas. O que é isso? Encontrar o meio termo entre a necessidade de isolamento social e a necessidade das atividades econômicas. Esse ponto de equilíbrio tênue, difícil e talvez já tarde demais para tentar, se essa é a verdade, né? Não posso me furtar aqui a uma análise precisa com você, que me acompanha aqui no canal, mas talvez já estejamos num ponto em que não seja mais possível, infelizmente, mas não tiro mérito nenhum de uma tentativa por parte dessa sugestão, primeiro desse grupo de estudo da Covid-19 dentro da Universidade Federal de Goiás, e também por parte do governo do estado, de tentar algo que possa conciliar os dois interesses. No que se calca essa experiência 14 por 14? Nós ficaríamos 14 dias no isolamento tal qual tivemos ali na segunda quinzena de março, início de abril, onde o nosso objetivo é atingir 55% do isolamento social. 14 dias o que vivemos até ontem, entendeu? Praticamente a normalidade, com 36% de isolamento. Sendo que o índice normal de Goiânia, nos levantamentos anteriores à crise da Covid-19, estava por cerca de 30%. 30% das pessoas normalmente não saem de casa por N motivos. São aposentadas, trabalham em esquema de regime de escala, não precisam sair e tal. Então, normalmente, a gente tem 70% das pessoas na rua, 30% em casa. Nesses últimos dias de isolamento, nos meses ali de maio e junho, nós estávamos tendo 35, 36, às vezes 33%, ou seja, quase nada. Estava quase a vida normal mesmo. Talvez a única diferença fosse os estudantes, né? E as pessoas que só saem de casa para levar estudantes na aula e tudo mais. Então, ou seja, nosso isolamento social estava muito perto da normalidade. A tentativa, a sugestão da Universidade Federal de Goiás, acatada pelo governo do estado e por algumas prefeituras, Goiânia inclusa, é você dar 14 dias daquele isolamento que tivemos no final de março, início de abril, com 14 dias de isolamento, como a gente está tendo nos meses de maio e junho, que é quase nada, né? Como falei. Então, essa seria essa variante. Qual que é o fundamento? É você tentar garantir a subsistência do comércio, né? Funcionando 14 dias como estava, com todas as limitações e dificuldades, evidentemente, e tentar salvar vidas, né? A gente está na beira do colapso. Então, nesses 14 dias que estaremos em isolamento, o vírus naturalmente iria circular numa incidência menor, daria tempo das pessoas que estão em tratamento liberarem leitos, terem alta, se recuperarem, tudo mais, e você desafogaria nesse período o sistema hospitalar. Quando voltássemos à atividade de como estávamos tendo em maio e junho, naquele isolamento em cerca de a meta 36%,
você novamente aumentaria a taxa de circulação do vírus, que daria um problema dali 14 dias, mas você estaria nesse equilíbrio, entendeu? 14, 14, 14, 14. A expectativa, né? O colapso, a gente não ter mais vaga, caso permanecêssemos como estávamos até o final de junho, era de colapso por volta do dia, ainda no mês de julho, na segunda quinzena de julho, e atingindo a marca de 18 mil goianos mortos no mês de setembro. Essa alternativa visa tentar limitar esse número em 8 mil goianos mortos. É muita gente ainda, mas perante 18, é inegável que você tenha um decréscimo significativo de mortes, caso seja colocado. Agora vamos, eu estou explicando a questão, né, para quem não é de Goiás e não acompanha às vezes muito de perto o debate por aqui, mas o que é esse 14 por 14, só para que no que se calca e o que é, para quem não está acompanhando. Quais os problemas políticos disso? Primeiro, que os comerciantes estão todos, ou grande parte, com a corda no pescoço. Eles não aceitam mais nenhum tipo de restrição. Em particular, alguns segmentos, né? Nesse 14 por 14, por exemplo, você não encontra uma exceção para bares, para casas de shows, para academias, que são os ambientes que estão com mais problemas, eles são mais delicados em relação à transmissão, e também tem um problema de que eles não seriam contemplados. Os restaurantes, talvez, com uma série de protocolos, limitando em 50% o seu público e tudo mais, existe até uma ideia de ceder para os restaurantes nos dias de 14% do relaxamento, né, da abertura. Mas esses segmentos não seriam atendidos. Este é um problema para esse setor expressivo da nossa economia. Outro problema é que existe já um enfado por parte da sociedade. E esse enfado, não estou falando sobre quem precisa trabalhar. Existe um enfado social. As pessoas não aguentam mais, não suportam mais, não aguentam mais ficar em casa. Entendeu? Assim. E aí estão se aglomerando nos parques, estão fazendo pelada de futebolzinho no final de semana, estão fazendo festinhas. Na mais pura sem vergonhice, né? Porque para mim isso, primeiramente, é uma falta de respeito aos 60 mil brasileiros mortos, praticamente, que temos agora nesse início do mês de julho. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma deferência maior, um respeito maior e evitar essa sem vergonhice, esse enfado, esse faniquito de ir para a rua. E por outro lado, a gente tem, né, cara, a real urgência de setores do comércio, entendeu? Que estavam numa expectativa de reabertura que talvez não consigam mais suportar. O governo está sendo amplamente ineficaz de fazer com que os bancos liberem o dinheiro, os créditos cedidos pelo próprio governo para a intermediação dos bancos às pequenas e médias empresas, né? Então esse dinheiro do governo não está chegando, os bancos não estão colocando uma burocracia tremenda para que essas empresas acessem esse recurso e isso vai aumentando o estado de desespero do empresário, que é completamente compreensível. Uma coisa assim, eu condeno absurdamente esse cara do rolezinho, esse cara da sem vergonhice, que está se aglomerando, está com um faniquito, está com enfado. Esse é amplamente condenável. O caso do comerciante é compreensível. O caso do autônomo, que não teve acesso aos R$ 600, ou que está tendo dificuldade para sobreviver mesmo com R$ 600, porque de fato é só para não morrer de fome nesse dinheiro, é difícil manter a mesma qualidade de vida, pagar o aluguel e tudo mais, a gente já tem que olhar com outro tipo, a abordagem tem que ser diferente, outro tipo de olhar, porque a situação realmente é delicada e se não tiver política pública vinda do governo federal, quem tem capacidade de endividamento praticamente infinita, com esse orçamento de guerra que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que furou o teto de gastos para uma situação peculiar, certo, certo, correto, entendeu? Tinha que ser feito mesmo para o momento que vemos. Então a gente tem que compreender com olhares distintos esses dois grupos sociais. Os autônomos, os empresários, a gente tem que cobrar políticas públicas por parte do governo para que eles não fiquem nessa situação desesperadora. E temos que fazer a crítica pesada, aguda, a esses grupos sociais que estão de faniquito, estão se aglomerando porque o enfado bateu. Esses não dá para respeitar, esses não podemos passar o pano nesses grupos. Então é isso. Você tem alguma dúvida sobre o revezamento 14 por 14? Por favor, cara, comente aí que eu tentarei responder. Compreendeu mais ou menos a dinâmica, o problema, a tentativa de equalizar os dois, de encontrar o meio termo entre salvar vidas e economia, e por que isso não está sendo bem aceito? Bom,
tá muito cedo ainda, né? Quando eu gravo esse vídeo, mas as notícias que temos das ruas até o momento pelas redes sociais é que, infelizmente, esse revezamento não está sendo respeitado. Então, até provavelmente amanhã a gente já tem uma posição melhor sobre esse isolamento 14 por 14. Qualquer coisa, cara, deixe seu comentário aqui, eu estou conseguindo responder todo mundo. Tomara que esse canal cresça, bombe e tal, não sei o que, que eu não consegui responder vocês, mas lerei todos sempre, esse é um compromisso que eu tenho. E peço para que você, para fazer esse canal bombar, se inscreva aí, por favor, deixe seu like no vídeo, curta aí, compartilhe com a sua rapaziada no Zap e também ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui, beleza? Meu sincero abraço para você, meu velho. Ótimo mês de julho. É nóis!